Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 1 a 5. Paulo envia-lhes Timóteo, as boas notícias trazidas por este apóstolo. Versículo 1. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmarmos e exortarmos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que, de fato, aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Meus irmãos, continuando o estudo aqui em 1 Tessalonicenses, agora iniciando o capítulo 3, nós vamos ver aqui que Paulo envia Timóteo aos Tessalonicenses e as boas notícias trazidas por esse apóstolo. Nós vamos dividindo o capítulo por partes menores para que a gente consiga fazer um estudo que não fique tão longo o vídeo. Esse aqui nós vamos ver dos versículos 1 a 5. O versículo 1 diz o seguinte: Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Paulo, meus irmãos, ele demonstra a sua preocupação com os irmãos de Tessalônica. Ele acabara de sair fugido de lá, pois estava sendo perseguido pelos judeus. Isso nós vimos ali em Atos 17, nós já vamos fazer algumas referências de versículos, mas toda essa trajetória de Paulo em Tessalônica é o capítulo todo ali em Atos 17. Aqui eu quis trazer uma referência bíblica demonstrando, meus irmãos, conforme a palavra, como é o agir, no caso aqui de Paulo, o apóstolo Paulo, diante das situações da vida, do cotidiano. Paulo, ele estava preocupado com os irmãos de Tessalônica. Ele saiu de lá fugido porque os judeus estavam perseguindo eles, queriam levá-los preso mais uma vez, E os próprios irmãos de lá ajudaram ele a fugir para Atenas, no caso ele estava em Atenas ali. Mas ele estava preocupado com os irmãos, então ele falou: não, me deixa aqui sozinho, vou enviar Timóteo lá para cuidar dos irmãos lá em Tessalônica. E aqui a referência bíblica que eu vou fazer é uma que eu faço constantemente nos estudos e que não teria como ser diferente, porque é justamente a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que está lá em Mateus 22, dos versículos 37 a 39, quando Jesus é questionado pelos fariseus qual era o maior entre os mandamentos. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E é bem aqui que eu queria chegar. Paulo está obedecendo o ensino e os mandamentos de Deus? Sim. Por quê? Porque a sua obra, essa sua missão evangelística, ele está fazendo, pois é um mandamento de Deus, através de Jesus, que é ir de levar o evangelho. Entre aspas, isso não está escrito na Bíblia, eu sei o que estou falando. Custe o que custar. A missão é levar o evangelho. Se vai ser fácil, se vai ser difícil, se vai ter aceitação, se vai ter rejeição, não interessa. Cumpra a sua missão. Vá e leve o evangelho. E aqui, quando Paulo fala, pareceu-nos bem ficar sozinhos, ou seja, Paulo preferiu ficar sozinho em Atenas para não deixar os irmãos de Tessalônica
desassistidos, né? Sem ninguém para auxiliá-los. Eles que eram novos cristãos, novos convertidos, que acabaram de conhecer e crer na palavra trazida pelo Evangelho de Jesus Cristo. Isso é exatamente o que diz o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que significa amar o próximo? Significa fazer pelo outro o que você gostaria que fizesse por você. Versículo 2: E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício de vós, confirmar-vos e exortar-vos. Aqui eu trouxe uma referência que é justamente lá em Atos 17, versículo 15, que diz: os responsáveis por Paulo, lembrando que Paulo estava em Tessalônica, em Atos 17, levaram-no até Atenas e regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo, para que o mais depressa possível fossem ter com eles. Então é justamente confirmando o que a gente comentou no versículo anterior. Paulo foi sozinho e enviou ordem aos emissários que o mais depressa possível, não necessariamente imediatamente agora, o mais depressa possível, fossem ter com ele, inclusive para levar notícias a ele, pois ele estava preocupado com os irmãos que estavam em Tessalônica, onde os judeus estavam se agitando contra a evangelização e a pregação do cristianismo. Versículo 3: a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Então Paulo, preocupado com os irmãos de Tessalônica ficarem inquietos, incomodados com essas perseguições dos judeus e desistissem da fé em Jesus Cristo. Aqui eu trouxe uma referência falando justamente sobre essas aflições que nós passaremos. E Paulo aqui nos reforça: porque vós mesmos sabeis que estamos designados a isso. Então eu trouxe lá em João 16, versículo 33, onde Jesus diz: eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham coragem, eu venci o mundo. Então essa é uma exortação de Jesus, é uma palavra de fortalecimento, de confiança, de motivação para que os cristãos permanecessem firmes e fortes na fé, mesmo diante das tribulações, das perseguições, das adversidades que viriam justamente pela pregação do Evangelho. Versículo 4. Pois quando ainda estávamos convosco, aqui é Paulo que continua dizendo na carta aos Tessalonicenses, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é de vosso conhecimento. Aqui é novamente o que aconteceu lá, está em Atos 17, mas que não é nenhuma novidade para nós, irmãos, que estamos estudando aqui cronologicamente o Novo Testamento. Todos os locais onde Paulo chegava para fazer a pregação do Evangelho, ele entrava em debate com os judeus. Quando os judeus viam que a sua palavra era verdadeira, era forte, era pura, eles iniciavam perseguições através de intrigas, através de malandragem, através de malfeitores, agitavam o povo contra eles, levavam-nos geralmente, na maioria das vezes, a tribunais romanos para tentar que eles fossem condenados, enfim, toda a trajetória dos apóstolos aí que nós já conhecemos. Porém, eles não paravam. A missão deles era levar o Evangelho, como eu disse ali anteriormente, não está escrito assim na Bíblia, sou eu que estou falando, custe o que custar.
E Paulo continuava a sua missão, assim como todos os apóstolos continuaram. Versículo 5, para nós encerrarmos esse trecho de estudo. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Paulo estava preocupado se os irmãos iam conseguir perseverar na fé. A conversão, meus irmãos, ele é o primeiro passo, mas a perseverança na fé, na caminhada conforme os mandamentos, é um trabalho duro, árduo, é uma luta diária, pois constantemente estamos sendo atacados, tanto interna como externamente, através de atitudes de outras pessoas que podem nos levar a pecar, através dos nossos próprios pensamentos que podem nos levar a pecar e a nos desviar do caminho de Deus. E é muito mais fácil, meus irmãos, quando nós nos desviamos do caminho de Deus, quando nós deixamos de viver conforme o mandamento. Por que é mais fácil? Porque o mundo jaz no maligno. Se nós seguimos o que o maligno espera de nós, a nossa caminhada teoricamente fica mais fácil. Inicialmente parece mais fácil, mas com o passar do tempo, cada vez mais nós vamos nos afundando em um pântano. Quando Paulo fala aqui, o tentador, refere-se àquele que instiga ou tenta alguém a pecar. Geralmente o tentador está associado a Satanás, mas pode se referir à nossa natureza humana ou a próprias pessoas que nos induzem a pecar. São essas situações que eu falei agora há pouco sobre tentações internas e externas. Mas tudo isso tem o agir do inimigo, o agir do próprio Satanás para que nós pequemos, para que nós nos desviemos do caminho do Senhor. Aqui quando ele fala, vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. O tentador, ele vem para dificultar a caminhada, para trazer obstáculos, para trazer dificuldades, para trazer uma prova. É nesse sentido a prova. Aqui uma referência que eu trouxe está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Vamos ver o que Pedro está falando sobre isso. Assim acontece para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que ouro, que perece ao ser provado pelo fogo, seja provada, e resulte em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Observem, meus irmãos, que aqui, na carta aos Tessalonicenses, é o apóstolo Paulo que está falando, e a referência que eu estou trazendo aqui para vocês é o apóstolo Pedro. Eles estão em locais diferentes, em tempos diferentes, passando por situações diferentes, porém, a luta dos dois e a trajetória dos dois, o agir dos dois é igual, pois os dois estão cumprindo a mesma missão, que é levar o evangelho, e que estão passando pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas tribulações, adversidades, perseguições, violências, como nós vimos até aqui Paulo, e posteriormente vamos, na continuação do estudo, ver também sobre Pedro. Quando Pedro fala aqui, para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que ouro, a fé é mais valiosa do que ouro, mas para os homens, não, para Deus, é para Deus. Muitas vezes nós pensamos de forma limitada e pequena, que o ouro tem muito valor, mas ele tem muito valor aqui na terra entre homens. Para Deus, o ouro não tem valor. Enfim, meus irmãos, a caminhada de fé, ela não é uma caminhada fácil. Ela nunca foi uma caminhada fácil para nenhum dos homens de Deus.
Então não esperem que a nossa caminhada com Cristo seja fácil. Se não foi fácil para ninguém, por que seria fácil para nós? Constantemente eu provoco os irmãos dizendo o seguinte: se você está tendo uma vida muito tranquila sendo cristão, se você está confortável na sua igreja, se você não está passando por tribulação, se você não está passando por provações, está tudo muito tranquilo, muito em paz, você precisa rever a sua fé, pois provavelmente você não está vivendo conforme os mandamentos de Deus. Não tem como um cristão olhar para o mundo e não se sentir agredido, afrontado com as coisas que estão acontecendo. Basta vocês olharem à sua volta. Veja como o mundo está. Pais contra filhos. O bem contra o mal. O que é certo já se tornou errado. E o que é errado agora se tornou certo. Injustiças, fome, violência, corrupção. Tudo que está acontecendo em nosso entorno, não tem como nós, como cristãos, que vivemos conforme a palavra de Deus, que cremos em Jesus Cristo, estarmos vivendo em paz. É apenas uma reflexão, é um exercício que eu gostaria de provocá-los a refletir. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.